Olá, boa tarde. Você está conectado no Portal MEON e na plataforma de podcasts do Grupo MEON de Comunicação. E hoje é o dia do nosso MEON Entrevista. E eu recebo nos estúdios do Grupo MEON uma das maiores comunicadoras, uma grande referência no jornalismo, ela que já participou de diversos projetos sociais, ativista, jornalista, apresentadora de televisão, uma estudiosa da sensibilidade, da filosofia e principalmente da reflexão das diversas culturas e matizes religiosas que compreendem a fé. Eu falo de Solange Moraes. Que honra receber Solange Moraes no nosso MEON Entrevista. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz por esse carinho. São dois Cs, carinho e convite vindo de você, Fabrício. Muito obrigada. Viu? Olha, eu fiz isso, obviamente, não pela minha predileção pessoal, que já externei a você, mas porque foi um dos nomes pedidos para os nossos internautas, para os nossos leitores, né? A gente tem aqui uma referência, quem você gostaria de ver no MEON Entrevista, né? E o nome da Solange Moraes foi bastante citado e ela está aqui para vocês hoje, para vocês que acompanham diariamente as notícias do Portal MEON. E Solange, eu quero começar essa entrevista, todo mundo já conhece você, mas para que você fale um pouquinho da sua trajetória, né? O que te encantou na comunicação, né? Você que é formada em comunicação em Santos, né? Fez jornalismo em Santos. Como é que foi a sua primeira, quando você assim, sentiu esse chamado para o serviço por meio do jornalismo, da comunicação, levar a informação para as diversas formas e plataformas que a notícia oferece? Você falou bem, um chamado, né? Primeiro, um beijo em todo mundo. Vou fazer aquela aberturinha que eu conversei com você antes, né? Eu tive Covid há alguns dias aí, há umas semanas, 2 semanas, e o bichinho do Ranhan ainda está pegando aqui, né? Se alguém tiver alguma receitinha, pode pôr aqui, que eu estou pegando todas as receitinhas para o bichinho do Ranhan. Mas é um chamado, você disse muito bem, Fabrício. O chamado, quando ele vem, ele toca no coração da gente. E a gente precisa prestar muita atenção na intuição, né? Naquilo que Deus coloca no nosso coração. E para mim o jornalismo, ele vai muito além só de informar. Ele vai para prestar serviço, para orientar, para mostrar o caminho para a população. Então eu sempre levei isso, nos 30 anos de carreira, eu sempre levei o jornalismo dessa forma, né? Muito além de informar. Porque eu, como telespectadora, também gostava muito de aprender, gosto muito de aprender. Então, eu acho que é uma estrada de mão dupla, né? Você ensina e você aprende. Isso é mais enriquecedor do que qualquer outra coisa na minha vida. Aprender, vivenciar. Uma das minhas doceiras prediletas das letras, Cora Coralina, dizia que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né, Solange? Sem medo de perder nada. Né? Porque algumas pessoas, elas sabem e têm medo. Não, mas o que fica com a gente é o que a gente compartilha. Exatamente. O que a gente guarda, o que a gente esconde, se deteriora, acaba. Sim, envelhece, enferruja, né? Então, essa informação em forma de prestação de serviço, de orientação, né, sempre me encantou muito. E desde a infância? Desde a infância. Teve um momento que eu queria ser veterinário, mas desde a infância isso. E na escola você chegou a fazer um jornal escolar? Você levava as notícias dos bastidores do colégio? Não cheguei. Foi direto para a faculdade. Foi direto. E eu estava conversando com a Solange aqui nos bastidores, né? E eu falei que a Solange ela tem uma grande contribuição para essa reformatação, para a renovação do gênero jornalístico no audiovisual. Né? Porque eu não vou nem usar a palavra antigamente, porque a gente somos muito jovens, né? Mas as pessoas, elas tinham uma figura do repórter, do apresentador, do comentarista, de quem estava atrás de uma bancada, como alguém que levava a notícia. E a Solange saiu de trás das bancadas e passou para estar à frente de diversos projetos de entretenimento, prestação de serviço, variedades, né? Essa condição de programa de família. E ela, com essa possibilidade, uma jornalista, né, daqui do jornalismo tradicional, apresentadora de televisão, né, de telejornal, de repente, não mais que de repente, né, se torna um dos ícones
do jornalismo, mas também da comunicação nas suas variantes, né? E abrindo espaço para muita gente que viu na carreira do jornalista possibilidades também para o entretenimento, né, Solange? O jornalismo é encantador, né? O jornalismo, como você disse, ele abre vários leques, ele abre várias oportunidades, né? E o jornalismo é o nosso dia a dia. Se a gente for pensar um pouco, todo mundo tem aquele pinguinho de jornalista, né? Todo mundo, ainda mais hoje nas redes sociais, com o advento do celular, com câmeras fantásticas, né? Todo mundo tem um pouquinho de jornalismo, né? Então, o jornalismo, ele tem essa gama imensa que é a nossa realidade, que abraça a nossa realidade. Se você abrir a janela, se você abrir o olho, né? Abrir a janela e ver um fato acontecendo na rua, de repente, sei lá, passando uma ambulância, passando uma polícia, ou ver, de repente, uma cena lindíssima, aquilo pode se transformar numa cena de televisão, aquilo pode se transformar em uma imagem belíssima para as redes sociais. Isso também é jornalismo, né? O jornalismo não é só o fato, como eu disse, de informar, né? É o fato de encantar, é o fato de prestar serviços, né? Agora, Solange, você cuida muito bem do seu templo pessoal, né? Tanto da forma física, ela está deslumbrante, cada dia mais bonita, mas também ela tem uma mansidão, ela tem uma tranquilidade. E no dia a dia das redações, a gente fica muito tenso, né? Porque a gente absorve muita informação de matizes diversas e principalmente fatos, infelizmente, muito violentos, né? Então, você cuida do seu interior também por essa imersão que você tem no factual das notícias? Eu posso responder com uma pergunta? Claro. Você acredita em Deus? Claro. É a força motriz, é o todo, né? É o grande arquiteto do universo e a razão de todos nós estarmos confluindo além de nós mesmos. Eu só existo porque você existe, Solange. Você sente Deus? O tempo todo, em todos os momentos, na adversidade, na alegria, na felicidade, nas ações mais insignificantes que não são insignificantes, porque o acaso não existe, tudo tem um propósito, mas ele é o que nos motiva a estarmos juntos, um olhando nos olhos do outro no dia de hoje. Exatamente. É exatamente o que eu penso. Meu pai dizia que o acaso é a mão de Deus. Não existe o acaso, existe a mão de Deus colocando tudo no seu lugar, tudo no devido caminho, né? Então, às vezes, é claro que todo mundo tem aquele momento de nervosismo, de tristeza, de raiva. Quem nunca, né? Somos humanos. De indignação, né? Estamos aprendendo. Nós estamos na vida para aprender. Estamos na vida para passar de ano. Estamos na vida para mudar de degrau, né? E se a gente não aprende, volta, recomeça outra vez. Não tem problema nenhum. Então, eu já fui muito nervosa, eu já fui muito estourada, eu já fui muito inquieta. E aí acabei descobrindo que quando a gente conversa com alguém lá em cima, ele fala, se aquieta, eu resolvo e tudo passa. Olha que bonito isso. E é legal, porque a Solange, além de estar cotidianamente na TV, né, nas diversas mídias, ela utiliza suas redes sociais de forma altiva, levando reflexões importantes para que a gente tenha esse encontro com a fé, né? Porque eu digo o seguinte, Deus é tão maravilhoso que nos deu 2 presentes, além do presente maior que é a vida. Nos deu a fé e a espiritualidade. Sim. E o homem, como sempre é rebelde, criou a religião. A religião nos afasta, ela impõe dogmas e formas iguais para a gente que é completamente diferente, porque o que nos torna iguais é sermos diferentes. E quando você fala com essa mansidão, com essa tranquilidade, quando você procura, porque tudo está aqui dentro, né, Solange? Está no coração. Eu digo o seguinte, você não precisa buscar nada, você não precisa procurar nada, está tudo aqui. Você precisa externalizar o que você tem de melhor para que o mal que coabita em nós não infecte o bem que a gente tem que fazer o tempo todo. Claro, é aquela briguinha, né? De vez em quando vem uma vozinha ruim aqui, a boa está aqui. Você fala, peraí, quem que eu vou alimentar, né? Aí você dá um chega para lá nessa e alimenta aquela voz boa. E né? procurar os nossos dons e as Sim. qualidades que estão explícitas, né? No Sim. seu caso, a comunicação, e a gente vai para um outro degrau, já que ela falou que a vida é passar os degraus, né? Nós vamos para um outro degrau. Eu fiquei muito feliz em saber que você
aceitou o desafio coletivo, foi procurada por diversos partidos políticos na nossa região e se filiou a um partido político e vai começar, a partir de agora, uma campanha eleitoral. Você é pré-candidata a deputada federal pelo Partido Progressista. Né? Exatamente, pré-candidata, né? No último dia 29 de junho, eu dei um tempo, né? Temporariamente aí da carreira de jornalista, para encarar esse novo degrau, esse novo desafio, né? Como eu disse, o jornalismo para mim sempre foi a prestação de serviço, né? E como pré-candidata, eu também tenho essa obrigação, né, de prestar serviços, né? E o que eu tenho notado muito, Solange, você até falou por conta da legislação, que eu acho a legislação, obviamente, que é importante para que a gente não cometa equívocos e não... porque a legislação, a Carta Maior da República, que é a nossa Carta Magna, a Constituição, diz que todos somos iguais perante a lei. E o exercício da atividade política, eu acho que é uma das mais altas formas de caridade entre nós que somos leigos. E não pode ter distorções. Então, obviamente que uma figura pública tem mais exposição do que alguém que milita no seu bairro, que tem uma motivação e um ativismo regionalizado. Por isso que a legislação impede a permanência de comunicadores à frente dos seus veículos, mas libera para essas entrevistas que são extremamente importantes, porque nós estamos vendo um momento na política brasileira que o simples fato do diálogo parece confronto. E o cidadão, o eleitor e o leitor precisa ter informação para tomar a decisão sagrada que é o direito à sua representação. Política, mandato, não é propriedade, é representação. E ver alguém, depois de tantos anos labutando no jornalismo, cobrindo, sendo observadora e partícipe da história, coloca seu nome à disposição, é uma mudança comportamental bastante importante na sua vida, não está sendo isso? Eu pensei bastante, é claro que eu pensei bastante, conversei com a minha família, enfim. Mas eu, como ser humano, né, escutando a voz daquele que nos comanda, eu resolvi aceitar esse desafio da pré-candidatura. Porque eu acho que a gente chegou num momento da política, Fabrício, num momento até da humanidade, né? Como você bem disse, o ser diferente hoje é motivo de ódio, é motivo de discórdia, é motivo de morte, e não pode ser assim. O ser diferente, ao meu ver, é um motivo de crescimento. É eu pegar aquela ideia que muitas vezes eu não tive, mesmo sendo de outra bandeira, se ela for boa de alguma forma para a população, e colocar em prática, né? O ódio, a polarização, não vai levar nada a lugar nenhum. Nós vamos continuar derrapando numa situação de limbo, de tristeza, de fome. As pessoas querem soluções. Como é que a gente vai dar a solução para um problema se a gente continua criando novos problemas? Não existe, não tem como fazer isso, né? Então, você colocar na cabeça das pessoas que, sim, é legal ter diferente. Você tem uma bandeira A e eu tenho uma bandeira B, nós podemos ser diferentes, nos unir por um bem comum. Claro, eu acho que essa a política é o bem comum, né? Essa construção. Eu acho que, falando da pluralidade, da diversidade, Sim. que é uma palavra que muita gente tem repulsa, né? Porque acha que já está ligada à expressão de gênero, à sexualidade. E a diversidade contempla o quê? As múltiplas culturas, as múltiplas fés, né? que habitam em cada um de nós, né? A liberdade religiosa. E você colocou um ponto aqui muito importante, que é convergirmos, celebrarmos o que nos une, ao invés de enaltecer as nossas diferenças. Sim, exatamente. E na política hoje, Solange, ainda um ambiente misógino, né? Muitas vezes até racista, e que a mulher, embora seja em número hoje, a população de mulheres no Brasil é superior à de homens no Brasil, a representação política da mulher é praticamente de menos de 15% da representação total do legislativo, executivo e nas esferas municipais, estaduais
e federal. Como é que você vê o papel da mulher nesse momento na cena política brasileira? Eu gosto muito de citar Margaret Thatcher quando se fala na mulher na política, porque ela tem um pensamento que dizia o seguinte: você conhece os problemas da sua casa? É claro que a dona de casa, mais do que ninguém, é a grande comandante de um lar, ela conhece o problema da casa dela. Se você conhece o problema da sua casa, você está muito próxima de conhecer, ajudar e resolver o problema de um país. Porque se nós formos analisarmos assim friamente, né, o que é o dia a dia de uma casa? É o comportamento, é a saúde, é a finança, é a educação, né? Tudo que um país tem. Então, a mulher, ela tem essa visão. Eu sempre brinco, e me perdoem os homens, mas eu sempre brinco que as mulheres, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive pensar. Elas agem e pensam várias coisas ao mesmo tempo. Né? Eu preciso abrir cada gavetinha de uma vez. O homem ele está pensando uma coisa, tem que fechar aquele pensamento, né? Enfim, mas é uma característica da mulher. E se a gente conseguir usar essa característica, né, para pensar num país como um todo, para pensar como um todo, é muito produtivo, é muito saudável. Eu acho que todas têm a ganhar. Né? Agora, eu também tenho uma outra visão, que gente é gente e ponto, independente de gênero. Então, todo mundo, todos, e você é prova viva disso. Quantos e quantos projetos de lei existem da sua autoria? É verdade, você não precisa exercer o mandato para participar da cena política e até dos destinos do seu país. Sim. Né? Você, o parlamentar é seu representante. Então, se faça representado, levando a pensata para pessoas que tiveram a oportunidade e a outorga popular para exercer os seus mandatos. Exatamente. Então, nós temos esse poder de exercer a cidadania. É muito comum no ser humano, não vou generalizar, tá? Mas é muito comum no ser humano nós delegarmos as responsabilidades. A culpa é sempre do Estado, é sempre do político. Mas também fulano não fez isso, mas também você viu aquela lei, e você? E o seu também? Fica onde para fazer alguma coisa para mudar? E é essa representação, essa liberdade de pensamento e de ação que você pretende enfocar durante esse período que vai acontecer quando você tiver o seu nome escolhido da convenção. A convenção do Partido Progressista deve ser no início de agosto? Já deve estão marcando, né? No início de agosto ou finalzinho de julho. E você, nesse convite, você optou por colocar o seu nome à disposição para trabalhar na representação da região na Câmara Federal. O que te motivou essa escolha da Câmara Federal? Né? Porque o que acontece? Hoje nós vivemos num momento político brasileiro dicotômico e com uma dualidade explícita. Né? Nós temos apenas uma discussão com dois lados e da mesma moeda. Então, levar o plural, o diferente, você acha que é fundamental nesse momento ter mais representação feminina, embora você colocou que todos são iguais e somos. Né? Somos. Né? Mas você não se sente até acuada nesse momento, coagida nesse momento, a levar um debate para um momento tão conturbado? Não, o que eu quero é solução. Eu acho que o que o povo brasileiro quer hoje é solução. Né? Você me perguntou por que colocar a pré-candidatura como deputada federal, né? Porque eu acho que a gente consegue visualizar os problemas da nossa região de uma forma um pouco maior. Eu, pelo menos Solange, consigo enxergar algumas situações de uma forma um pouco maior. A nossa região do Vale, a nossa região do Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, elas são ícones para mim. Eu sou muito grata ao que a região me ofertou quando eu cheguei aqui. E eu tenho essa obrigação hoje de devolver aquilo que eu recebi. Né? Então, como pré-candidata, hoje eu consigo visualizar alguns pontos que talvez, e eu vou falar só talvez, porque eu ainda estou pré-candidata, a gente consiga dar uma solução melhor
para a população. E nessa caminhada, obviamente que você deve ter conhecido e estudado sobre estatutos partidários. O que te levou a escolher o Partido Progressista? A liberdade partidária, né? Eu conversei com alguns partidos, como você disse no início do nosso bate-papo, né? E foram feitos alguns convites, e o partido, o PP, veio com a liberdade partidária, né? Eu fiz algumas perguntas à direção do partido. Sou obrigada a votar como vocês votam? Se eleita for? Não. É importante explicar isso para o nosso espectador, porque o que acontece? Houve uma alteração na lei eleitoral e também no que rege os partidos políticos, e nem todo partido dá essa liberdade. Alguns partidos têm a votação de bancada. De bancada. E caso você não vote com a orientação de partido, você tem sanções, você pode até perder o mandato. Pode perder. Então, isso foi o que te motivou a escolher o PP? Foi. O partido me deixou muito à vontade, né? Falar, Solange, você tem toda a liberdade para agir da forma como você achar melhor, se eleita for, né? Mesmo nesse período de pré-candidatura, toda a linha de pré-candidatura que eu estou desenhando, é claro que eu converso com a direção do partido, é claro que nós temos orientações e tal, mas nada que fuja a característica da Solange. Até porque, né, Solange, nesse momento, você está começando a fazer um desenho do que será essa candidatura. Sim, né? sim. Você vai estar apresentando algumas bandeiras, né? E eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse estudo preliminar que vai ser apresentado posteriormente, né? O que você, quais são as principais bandeiras que hoje você está estudando para dialogar com a população no momento da campanha? Pois é, quando eu dei a primeira entrevista como pré-candidata, qual é a sua bandeira? Eu falei, eu não tenho uma bandeira, porque o Vale do Paraíba tem 39 municípios, né? E somos características diferentes numa mesma região, e são vários problemas, quem dera fosse um só, né, para todo mundo resolver. Mas, voltando a falar da nossa região, nós estamos, eu digo sempre que o Vale do Paraíba é o filé mignon do estado de São Paulo e do Brasil. Sem dúvida. Nós estamos no maior polo tecnológico do Brasil, nós estamos no maior polo turístico do Brasil, nós temos a principal rodovia cortando a nossa região, eixo Rio e São Paulo. Próximos, né? Das duas capitais do Brasil, Exatamente. Rio de Janeiro e São Paulo. Nós estamos no meio. Né? E falando de São José dos Campos... Dá para fazer bate-volta. Falando de São José dos Campos, então, é uma cidade que tem um produto interno bruto superior ao de alguns estados brasileiros. Nós geramos mais divisas do que os estados, por exemplo, do Acre, do Amapá, e com a dimensão territorial extraordinária e populacional também, né? Nós temos mais habitantes que alguns estados brasileiros. Então, temos vários pontos aí. Eu tenho conversado bastante com algumas lideranças, com algumas pessoas. Por exemplo, vamos começar por São José dos Campos, polo tecnológico do país, né? A única cidade do país que fabrica avião. A primeira cidade inteligente. Exatamente, né? Isso não dá um orgulho? Muito. Né? Dá um orgulho de ser. Mas e de reverberar Sim, o que aqui a gente faz para todas as cidades do Brasil, exatamente, que é possível. E muitas vezes servir de exemplo. É isso. E buscar exemplos. A gente também. precisa de bons exemplos para caminhar. Bons exemplos. Né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, vamos citar o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Existem cerca de 500 vagas abertas. Por que elas não são preenchidas, essas vagas? Porque não tem mão de obra qualificada. O que está faltando? Qualificação, capacitação. Cursos de capacitação, de qualificação. E eu vou um pouco mais além. Não só de jovens, mas daquelas pessoas que já passaram pelo setor, que muitas vezes estão em casa por falta de atualização. Uma reciclagem. Faz uma reciclagem e volta ao mercado de trabalho. Isso é importante. Né? Então, você pega aquela pessoa com experiência. Para a fase com mais de 40 anos. Sim, né? Exatamente. Esse é um ponto, né? De tecnologia de ponta, por exemplo, aqui em São José dos Campos, que não é da minha cabeça. Até porque a questão tecnológica ela é tão rápida, né? Efervescente. Por exemplo, a gente está prestes a ter a primeira cobertura 5G do país aqui sim, também. Sim.
né? Então, essa atualização constante, ela precisa ter os olhos do Estado, que é o promotor, né? Porque eu digo sempre o seguinte, a população, ela não gosta que o Estado mexa com as suas questões pessoais. Não gosta que o Estado mexa dentro da sua casa. O Estado tem que possibilitar uma ponte convergente para a estrutura social plural que a gente representa. E aí, o que o Estado faz? É o que a Solange está propondo, né? Capacitação, qualificação, oferta de cursos que venham ao encontro da necessidade do mercado, né? Abrir polos, né? Você acredita no turismo como uma fonte de trabalho e renda para a nossa região? Apaixonadíssima pelo turismo, né? Inclusive, nós temos a região metropolitana do Vale. Nós temos, mas ela não está. O que eu quero dizer com isso? A nossa região precisa estar integrada em todos os setores para poder ser... Desenvolvimento integrado. Integrado. Então, vamos pegar o turismo. Nós temos turismo ecológico, religioso, turismo de aventura, né? Que tal, por exemplo, você criar um turismo religioso usando toda a orla do Rio Paraíba, isso já foi feito em estudo, para a construção de um caminho da fé na orla do Rio Paraíba, que pode, inclusive, ser utilizado para o turismo de aventura, turismo esportivo, turismo ecológico. Ou seja, integrar as rotas. Você integra as rotas. Você pode criar, por exemplo, um decathlon, uma prova de decathlon, começando numa cidade e terminando no Vale Histórico. Você criar calendários anuais, alguma coisa nesse sentido, para unir essas cidades. O que vai gerar o turismo? Por exemplo, à beira do Rio Paraíba. Depois você pode colocar, é claro que com todo cuidado ambiental, com todo estudo ambiental, que isso já foi feito, você pode colocar quiosques. Então, você tem aí a geração de emprego, criação de mão de obra. Você pode explorar o turismo, trazer dinheiro. Nós não temos na Europa, por exemplo... O que ela está colocando aqui é muito interessante. Você está me olhando assim? E é uma das bandeiras, porque eu digo o seguinte, a Solange conhece o mundo todo e é muito comum topônimos serem explorados como atração turística nas cidades. Eu conheço uma cidade nos Estados Unidos que tem uma rua só, mas teve um furacão e aí virou a capital nacional do furacão. Ponto. Né? Então, aqui nós temos, por exemplo, a capital da cerâmica, a nossa Cunha. Né? Nós temos a capital da vela, Ilha Bela. Hoje nós estamos tendo, inclusive, a Semana da Vela, que é um dos eventos esportivos mais importantes do Brasil. Né? Um abraço ao Toninho Colucci, prefeito de Ilha Bela. E aí, cada cidade, dentro desse aspecto plural que a Solange está apresentando, poderia explorar mais as suas potencialidades e integrar com os outros municípios, criando rotas que ainda não existem e que tragam mais turistas para a região. É isso, Solange? Exatamente. Trazer o turismo para a região. Nós temos aí a Rota da Fé. Frei Galvão, como comentamos antes do nosso bate-papo, o primeiro santo brasileiro. Guaratinguetá. A Basílica Nacional de Aparecida. Aqui em São José nós temos Cachoeira Paulista, a Irmã Venerável. Que está se tornando... Né, Quer dizer, o porquê não... Quando a gente fala explorar, parece uma forma meio grotesca, né? Mas é você gerar emprego, gerar mão de obra, gerar conhecimento. Não é aquela exploração, né, que a gente está dizendo de degradar o meio ambiente, degradar as relações humanas, ampliar a poluição, mas não. É apresentar o que cada cidade tem de melhor e acolher as pessoas. É claro, é mostrar a característica de cada cidade. Esse é um outro ponto. E cada característica você unir num objetivo comum, que é o turismo. E eu sei que você, assim como eu, é uma defensora ativa. Já vi a Solange envolta e envolvida em várias causas em defesa do direito animal. Né? Até porque, isso é legal a gente falar aqui, animal não é propriedade. Né? Os animais são seres de luz que o nosso Deus permitiu que estivesse conosco para valoração da nossa caminhada. E a causa animal também vai ter acesso
e diálogo dentro desse processo que você está instituindo? Tem sim. Tem um projeto que eu vou ficar um pouquinho quietinha ainda, mas é que ele une os animais enfim. Mas tem sim um projeto bem legal que a gente Você está acha desenhando. que a questão da causa animal é também saúde pública? Sim, saúde pública e também segurança, né? Porque existem leis, mas as leis, elas ainda, na minha opinião, estão muito falhas em relação à penalização de quem comete maus tratos aos animais, né? Porque a polícia vai e prende, o nosso código vai e solta, por algumas deficiências na lei, né? Então, eu acho que a revisão de alguns itens aí em relação à causa animal, eles devem ser revistos. Devem ser revistos e a penalidade deve ser muito mais rígida, né? Porque é inadmissível você soltar, depois de 2, 3 dias, um cidadão ou alguma pessoa que tenha matado brutalmente um animal sem nenhum motivo, né? Então, reverter essa penalidade de uma forma mais rígida para evitar que isso aconteça, para servir de exemplo, né? Combater as anomalias sociais, né? Exatamente. E nesse momento difícil que a gente está passando, pós-pandemia, mas com uma economia muito ainda retraída e, infelizmente, com a volta da fome, né, a gente sente que falta ainda um braço do Estado para a saúde animal. Né? A gente sabe que os animais, dentro do seio de uma família, ele é longa-manos dessa família. Né? E muitas vezes a gente vê a população sofrendo porque o acesso à saúde veterinária ainda é alto. Por mais que existam as ONGs, né, os coletivos, é difícil você ver um animal em sofrimento sem o braço estendido do poder público. Você defende um sistema de saúde pública animal? Sim, é lógico que sim. Eu posso falar de projetos, Mário? Eu posso? Você pode falar de tudo, só não pode pedir voto e pode falar da sua pensata, da sua consciência. Sim, então, dentro dessa causa animal, o que eu observei, o que eu analisei em alguns países, né? Que muitas pessoas, idosos, depressivos, o animal, ele é uma espécie de um anjo da guarda, de um remédio muito bom para essa depressão. Muitas crianças abandonadas, o que elas têm? A carência, a falta do carinho, né? Então, que tal se a gente unisse tudo isso num só pedaço? Olha que lindo. Tipo um cantinho do amor. É claro que com todos os cuidados ao idoso, à criança e ao animal. Mas que tal, por exemplo, aquele idoso que foi abandonado, que sente falta daquele laço familiar, está num cantinho onde existe uma criança que precise do carinho daquele vovô, que passe a ser o vovô. Ou seja, e a criança, espaços integrados para convivência. Exatamente, né? exatamente. Orientados com todo tipo de auxílio você necessário. Você põe o animal, o vovozinho, a criança, entendeu? Todos juntos, como se fosse uma nova família. Que tal você fazer isso? Né? É uma das... Olha, eu queria agradecer a presença da Solange Moraes no nosso MEON Entrevista do dia de hoje. E essa é a plataforma de podcasting do Grupo MEON de Comunicação. Semana que vem, muito mais entrevistados com assuntos interessantes para você nas nossas redes, com os programas Holofote, MEON Entrevista e a estreia de Elas por Todos. Continue conectado no portal meon.com.br e nos vemos na próxima semana.